Olá, o meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional, palestrante e autor e seja muito bem-vindo a mais um episódio Live Performance TV. Esta semana eu vou-lhe falar sobre como remover bloqueios mentais. Mas o que são bloqueios mentais? À semelhança daquilo que eu já havia falado no vídeo onde partilhei consigo como sair da zona de conforto, bloqueios mentais são barreiras que nós criamos ou que nos são impostas e que nós aceitamos e que nos impedem não só de atingirmos o nosso máximo potencial, mas como também de transformar a nossa vida para aquilo que nós desejamos. Não aquilo que ela é, mas aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Mas esses bloqueios, na sua maioria, têm origem numa fase muito lá para trás, ou seja, na infância. De alguma forma, e isto de uma forma consciente ou inconsciente, os nossos educadores e os nossos pais acabam por nos dar determinadas nuances comportamentais e de repetir frequentemente determinadas expressões que de alguma forma vão criar e vão começar a dar origem a essas mesmas barreiras. Imaginemos que eu digo a um filho meu que ele é uma pessoa extremamente desorganizada, que nunca tem o quarto arrumado e que está sempre tudo uma bagunça, e estou constantemente a penalizá-lo por isso. Ao fazer essa afirmação, ou seja, ao dar-lhe conhecimento dessa realidade com frequência e persistência, a criança, de alguma forma, vai começando a fomentar dentro da sua mente uma barreira que lhe diz que ela não é capaz de ser organizada. Portanto, há sempre o reverso, aqui a dualidade. Se ele não é uma coisa, ele não consegue ser outra. Ou se ele é uma coisa, também não vai conseguir o oposto. Se ele é desorganizado, ele não vai conseguir ser organizado. De uma forma ou de outra, essa pessoa, essa criança que está a construir a sua personalidade na sua juventude, neste caso, normalmente acontece em torno dos 6 anos até aos 12 anos. É a fase mais importante da formação da personalidade. De alguma forma, todas as profissões, por exemplo, em relação à profissão, todas as profissões que exijam disciplina e organização, contabilista, um advogado, um juiz, um médico, ela não vai achar-se capaz. Ou seja, ela cria uma barreira e que a impede de acreditar que pode ser alguma dessas profissões que exijam disciplina e organização. Precisamente porque tantas vezes foi-lhe dito que ela era uma pessoa desorganizada, que era uma criança desorganizada. Mas antes de passarmos para uma fase mais profunda realmente de mudança e de eliminação destas barreiras, eu vou-lhe dar a conhecer um conceito existencial que eu tenho lido em muitos dos meus livros. A literatura que me tem acompanhado nos últimos meses tem toda ela repetido a mesma coisa. E peço para você refletir um pouco sobre este conceito de tão simples e ao mesmo tempo tão complexo e profundo. Nós não somos um corpo com uma mente. Nós somos, sim, uma mente com um corpo. O que é que isto lhe diz? Se nós pensarmos que somos um corpo com uma mente, a mente torna-se secundária. Ou seja, aquilo que são as nossas realidades físicas delimitam aquilo que pode existir dentro da nossa mente. Mas se nós pensarmos que nós somos uma mente e que tem um corpo, ou seja, que a nossa função, a nossa existência principal é a existência mental, e aí, independentemente de credos religiosos ou qualquer tipo de fé em relação àquilo que existe do outro lado, porque de uma forma ou de outra, 99,9% da população tem consciência que a vida não é só isto, que existe algo superior a nós. Independentemente de uns dizerem que é o céu, ou o inferno, ou outro universo paralelo, ou o cosmos, ou as energias, ou o plano superior, inteligência divina, não importa. Mas todos nós temos consciência de que realmente a vida não é apenas aquilo que nós vemos de uma forma linear com os nossos 5 sentidos, que nós experimentamos. Existe algo para além disso. Nós podemos lembrar-nos das coincidências, podemos lembrar daquela situação em que nós estamos a pensar numa pessoa e essa pessoa nos telefona nesse mesmo momento, a transmissão de pensamentos, a leitura de pensamentos. Portanto, há muita coisa que nós podemos efetivamente explorar. Mas aplicado isto, a parte de nós somos uma mente com um corpo e não um corpo com uma mente, nós percebemos o seguinte: a mente é a parte criativa que nós temos na nossa existência. Então, se a mente é a parte criativa da nossa existência, a mente pode ser aquilo que ela quiser. Nela pode existir aquilo que bem entendermos, porque ela é privativa, ela é só nossa e não temos que explorar ou não temos que partilhar
aquilo que são os nossos sonhos, as nossas aspirações com qualquer outra pessoa. Portanto, há um conceito também que é muito utilizado na literatura de autoajuda, já desde a virada do século passado, que diz que aquilo que a mente acredita a maior parte do tempo é aquilo em que nós nos tornamos. Pense bem. Aquilo que nós pensamos na maior parte do tempo é aquilo em que nos tornamos. Faz sentido para si? Se você passa o dia inteiro a pensar, por exemplo, que há crise no país, que há muito desemprego, que as pessoas estão cada vez a receber menos, que o trabalho é uma coisa desagradável, que é um sacrifício, quanto mais você pensar nessa intensidade e nessa frequência, mais barreiras você cria em relação àquilo que é o oposto. Que é, não há crise, o trabalho é prazeroso, é possível ter um bom salário ao fim do mês. Portanto, há aqui um choque. Então, toda a parte positiva, que nós normalmente não vivemos precisamente pela existência dessas barreiras, só existe porque nós acreditamos numa realidade diferente daquela que nós queremos viver. Então, nós estamos em constante conflito entre aquilo que é e aquilo que deveria ser. Mas acredite no seguinte. Da mesma forma em como na infância nós fomos limitados de uma maneira ou de outra em relação aos nossos pais e nossos educadores, que com várias afirmações ou várias reclamações, entre aspas, nos condicionaram. Porque veja bem, em relação àquele exemplo que eu dei anteriormente, do ser desorganizado, se o pai, por exemplo, em vez de dizer tu és sempre desorganizado, tens sempre o teu quarto desarrumado, ele pode dizer, por exemplo, utilizar uma referência muito mais apelativa e que de alguma forma não condiciona a mente da criança. Imagino que a criança admira uma determinada figura na televisão. Isto estivemos a falar numa idade muito jovem. Nós podemos utilizar, por exemplo, a referência fulano tal não é uma pessoa desorganizada. Tu queres continuar a ser assim? Pessoas de sucesso, pessoas que têm tudo o que querem na vida, que compram os videogames, que compram os computadores, os tablets, os telemóveis, que têm tudo aquilo que querem, são pessoas que são organizadas. Então nós aí não estamos sequer a colocar a palavra desorganizado. Nós estamos a fomentar na criança o pensamento de que se ela quer ser aquilo que ela deseja, ela deve ser organizada. E aí a organização aplica-se a qualquer coisa que nós possamos imaginar. Todas as profissões, de uma maneira ou de outra, precisam de organização. Então, obedecendo este conceito de que já existe a barreira, ou seja, você não nasce pedreiro, você não nasce médico, você não nasce advogado. Eu não nasci coach, eu não nasci estilista, eu não nasci músico. Eu acreditei que podia ser ou manifestar essa realidade e fui atrás e consegui. Independentemente de algumas limitações. Por exemplo, a minha primeira ocupação profissional, digamos, mais convencional, porque eu tive uma muito cedo, aos 16 anos, foi apenas uma experiência, digamos assim, mas a primeira ocupação profissional foi como consultor de moda. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estive acima do peso. E sempre fui levado a crer pelas outras pessoas que um consultor de moda, numa loja com algum conceito, ou digamos assim, numa etapa para classe média alta e alta, jamais poderia estar acima do peso. Tinha que ter o corpo semelhante ao de um modelo ou de um manequim. Mas eu acreditei nisso com tanta persistência, ou seja, isso existia como realidade na minha mente, e que eu batalhei até que consegui efetivamente entrar. E curiosamente, depois de eu ter entrado, toda a política da empresa, pela minha boa prestação enquanto vendedor, toda a política da empresa mudou e começaram a aceitar pessoas, digamos, normais. Ou seja, pessoas que podiam ter qualquer tipo de forma física. Tanto podiam pesar 50 quilos como podiam pesar 100. Não, isso não afetava o seu profissionalismo e aquilo que podiam agregar à empresa. Mas na prática, várias pessoas tentaram à minha volta criar uma barreira de que não era possível. A sociedade apenas queria pessoas com as medidas completas de modelo, de passarela. Eu não tinha esse tipo de conceito. Eu não só não tinha a altura, como não tinha o peso e a forma física, mas, no entanto, eu fui e fiz o meu melhor. E consegui destacar-me em relação aos outros que eram supostamente os estereótipos desse tipo de conceito. Então, eu não deixei que essas barreiras que estavam a tentar ser impostas pelos outros que fizessem parte da minha realidade.
Isto para lhe dizer com clareza. Nós somos uma mente com um corpo. Aquilo que eu conseguir acreditar na minha mente é aquilo que eu me vou tornar. Da mesma maneira, quando eu fiz esta transformação da profissão de estilista para coach e mentor profissional, eu primeiro acreditei que poderia ser o melhor possível. E depois é que fui atrás das coisas. Na realidade, e todo o negócio como eu formatei, de uma maneira ou de outra, estava totalmente contra mim. As hipóteses, as opções estavam completamente contra mim. Mas eu acreditei que era possível. E isto tudo porque eu, tal como já referi, se já tenho acompanhado alguns vídeos meus, eu estou neste momento no Brasil e o meu foco era para Portugal. Eu queria chegar a Portugal de uma maneira mais direta. E, no entanto, a internet possibilitou-me eu ter esse alcance. Então, a melhor maneira de você remover barreiras mentais é de acreditar numa coisa diferente. Quando você todos os dias e pensa vezes e vezes sem conta ao longo do dia que consegue ser alguma coisa, acredite, de uma maneira ou de outra, você vai se tornar aquilo em que pensa. Não existe outra opção. Porque a mente é como se fosse tipo um diretor-geral e que vai ordenar ao nosso corpo a transformar-se, a comportar-se de maneira diferente, a procurar conhecimentos válidos para poder atingir essa realidade que ele próprio já acredita. Por isso é que eu muitas vezes tenho dificuldade em dizer que alguém está a falar uma mentira, porque aquela expressão que pode ser uma mentira para mim, pode ser uma verdade para essa pessoa. Por isso eu refiro e insisto tanto com os meus clientes e nos meus livros e nos meus artigos para guardar o melhor sempre para si. Ou seja, aquilo que você está a tentar criar, originar de novo, mantenha em segredo. Porque até se manifestar, isso vai ser uma mentira para as outras pessoas. Mas para si é uma verdade. Você acredita com total veracidade que aquilo é possível. Então acredite também que qualquer barreira que você pense que é estática, pode ser removida. A partir do momento em que você começa a acreditar diariamente que você pode ser outra coisa que não aquilo que é. Imaginemos, por exemplo, que eu agora queria ser médico. O que eu tinha que fazer era conseguir-me ver nitidamente, claramente na minha mente, como um médico de sucesso. Então o que é que eu poderia fazer? E aqui está o exercício que eu sugiro que você faça todas as noites. Todas as noites, antes de adormecer, vá um pouquinho mais cedo para a cama e vamos supor que durante o dia você já definiu aquilo que quer ser. Imaginemos este exemplo. Eu quero ser um médico de sucesso. E para ser um médico de sucesso, eu tenho que eliminar uma série de barreiras à minha volta que me dizem que eu não posso ser esse médico. Eu não tenho formação, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, eu não vou agora perder 4 ou 5 anos num curso, mais 4 ou 5 anos num estágio em qualquer lado, eu não tenho tempo. Mas se nós fizermos o seguinte, todas as noites, ao deitar, nós começamos por uma afirmação. E eu depois, já prometi, vou cumprir, eu vou fazer vídeos específicos sobre a meditação, sobre a visualização e as afirmações. Mas imaginemos que você, todas as noites, diz à sua mente: eu sei que a minha mente trabalha a meu favor. E eu quero ser um médico de sucesso. Então eu peço que durante a noite, que a minha mente trabalhe para me trazer ideias e que consiga atrair pessoas e circunstâncias que permitam que eu me torne um médico de sucesso. Assim é e assim será. Repita isto vezes e vezes sem conta, antes de dormir. E durante a noite, e como o seu consciente adormece juntamente consigo, o seu subconsciente nunca para de trabalhar. E a partir daí, muitas vezes, através de sonhos, nós começamos a ter respostas. O que é que devemos fazer? Então, no dia seguinte, de manhã, você pode repetir exatamente a mesma coisa. A minha mente trabalha a meu favor. Exatamente a mesma ladainha. Você pode fazer isso como se fosse uma oração. E imediatamente começar a lembrar-se, durante a madrugada, o que é que surgiu de ideias. Em que é que sonhou? Alguma ideia? Vai perguntar àquela pessoa que já é um médico de sucesso o que é que ela fez. O que é que ela me aconselha. E você anote tudo aquilo que é necessário para dar os passos em frente. É muito importante você dar os passos, porque você está a dar uma ordem ao seu subconsciente. E quando o seu subconsciente, tal como eu já falei em relação às crenças limitantes e à zona de conforto, quando o seu subconsciente assume uma verdade absoluta, você vai começar a ordenar o consciente, portanto aquilo
que é responsável pela movimentação das minhas mãos, por estar a falar consigo neste momento, eu sei o que é que queria fazer. Eu queria fazer um vídeo a falar sobre como remover bloqueios mentais. E agora o meu consciente está a aplicar, está a ser responsável por transmitir essa mensagem e depois fazê-la chegar até si através de uma publicação que eu vou fazer online. Portanto, nada é impossível. Nós somos uma mente com um corpo. E à mente não existem impossíveis. É como nós se fôssemos realizadores de cinema. Nós podemos criar qualquer ideia, qualquer cenário na nossa mente. E desde que nós acreditemos e vamos repetindo vezes e vezes sem conta, até que se torne uma verdade dentro de nós, imediatamente isso vai começar a ser transportado para o mundo de fora. Então, a melhor maneira de remover bloqueios mentais é de acreditarmos com muita determinação que queremos chegar a determinado local. A partir do momento em que nós acreditamos em algo novo, tudo aquilo que eram barreiras passadas deixam de existir. Não fazem mais sentido. Entenda que a nossa mente não consegue distinguir entre o que é real e o que é fictício. Por isso é que muitas vezes nós acordamos todos, depois de um pesadelo, por exemplo, com transpiração, cansados, exaustos, precisamente porque na nossa mente nós corremos aqueles quilómetros todos do nosso sonho e isso acaba por se manifestar em termos de emoção, mesmo que nós não o tenhamos feito em termos real, físico. Muitos desportistas de alta competição fazem o treino, como se costuma dizer, mental. Fechar os olhos e imaginar que estão a fazer aquela atividade o melhor possível. E se for feita uma medição em relação ao seu ritmo cardíaco e em relação à sua parte muscular, quando, por exemplo, um corredor de maratona, não importa qual a modalidade, imaginemos um futebolista. Um futebolista está a imaginar que está a marcar um golo. E no momento em que ele visualiza isso, de olhos fechados, a sua musculatura, toda ela, reage como se estivesse efetivamente a chutar uma bola. Isto significa que a mente acreditou que isso era real. E imediatamente teve um estímulo. Então, tudo aquilo que nós acreditamos e que concebemos dentro da nossa mente e que pensamos a maior parte do nosso tempo é algo em que nos vamos tornar. Então, remova as suas barreiras mentais através da crença em algo diferente. Assuma essa crença com todo o fervor dentro da sua mente e estas barreiras simplesmente deixam de existir. Não deixe que aquilo que os outros lhe dizem que criem limitações para aquilo que você pode ser. Ninguém nasce diferente da outra pessoa. Todos nós nascemos com uma página em branco, um livro em branco. Nós não nascemos com nenhum rótulo. Mas se acreditarmos dentro de nós que somos capazes de atingir determinada meta ou determinado estatuto, nós conseguimos. Aceite este passo a passo, utilize o poder do seu subconsciente durante a madrugada, durante o sonho, e veja que as barreiras começam simplesmente a desaparecer. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de subscrever o meu canal do YouTube, de se juntar a mim no Facebook e no Twitter, e para a semana volto com um novo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço.